Fala comigo, galera. Iniciando mais uma gravação Conectados Podcast. Aqui passam pessoas que se destacam, pessoas que têm resultado dentro da construção civil. E hoje eu tô aqui com um grande parceiro, Kaique. Fala comigo, Kaique. Tamo junto, João. Beleza, irmão? Bora. Kaique vai contar um pouco da história dele. Como muitos, começou lá de baixo, começou como ajudante e hoje é um incorporador e vai contar um pouco aqui da história dele. Acompanhe que é uma grande história. E aí, Kaique? Até que fim, estamos gravando, hein? Saiu esse Podcast. podcast aí que a gente tinha programado, né? Mas um agradecimento especial aí pra você, a oportunidade de estar aí mostrar também um pouquinho mais aí da nossa história e Certo. poder trazer uma inspiração boa aí pra molecada aí que tá vindo. Com certeza. Essa geração nova aí vocês têm que abrir o olho para esse mercado da construção civil, que é um mercado que, cara, pode transformar vidas. Já está transformando e daqui para frente vai ter uma grande brecha aí para muitos novos, né? Muitas pessoas que querem entrar nesse segmento da construção civil, que é um segmento que pode fazer você ter muito sucesso. E precisamos formar, né? Grandes profissionais aí, porque tá ficando mais escasso, né? É isso aí. Galera Precisamos. nova tá mais no digital, né? O pessoal tá no digital e tá esquecendo um pouco do real, né? É isso aí. Kaique, vamos resumir aqui assim um pouco da sua história antes de a gente entrar no que hoje de Certo. fato a sua empresa se transformou, né? Hoje você vem incorporando aí, Aham. construindo, realizando sonhos. Mas como que tudo começou? Como que você caiu nesse segmento assim? Em que momento você falou, cara, vou cair no mercado da construção civil? Foi por acaso? Você planejou? Como foi? Cara, assim, eu vim de uma origem bastante humilde, né? Meus pais, muito trabalhadores, me criaram ali é, sem muito luxo, mas com luxo que realmente, que eu considero um luxo maior de todos, que é a humildade e o respeito, educação em primeiro lugar. E através desse processo educativo aí, meu pai sempre me impulsionou a trabalhar desde muito novo. Você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. E aí eu tentei trabalhar com mecânico, trabalhei lá com mecânico, ganhava, acho que era R$ 10 o dia, 10 a 15 reais, uma coisa assim. E foi passando-se o tempo, teve a oportunidade de trabalhar como ajudante de pedreiro, com um pedreiro lá do bairro. E aí eu fui. Nesse dia, né, foi a primeira vez que eu tava saindo da minha comunidade ali, muito novo, tinha 13 para 14 anos, muito novo. Fomos trabalhar numa obra lá em Atibaia, no condomínio em Atibaia. Chegando lá, cara, quando eu entrei naquele condomínio, eu me impressionei. Eu falei, pô, as casas onde eu moro é tudo sem reboco, a alvenaria exposta. E eu me impressionei com aquilo ali, falei, pô, é outro mundo isso daqui. As casas com pé direito duplo, porta enorme. Eu fiquei assustado. E aí, quando a gente começou a fazer a calçada lá, a gente tava trabalhando, fazendo uma calçada em Miracema pro pessoal, chegou o proprietário, arquiteto e engenheiro. Um carro mais top que o outro. Eu falei, o que esses caras fazem? Aí eu pergunto, peraí, fica quieto aqui que é o pedreiro. Eu perguntei pro pedreiro, né? Fica quieto que esse pessoal é o pessoal que manda na gente. E ali dentro de mim surgiu uma chama. Eu quero ser esses caras, mano. Eu quero ser esses caras, mas não sabia como. Fazia a mínima ideia de como que eu poderia chegar. E esse daí foi o ponto ali que destravou, que eu falei, eu quero e vou pra Existe. cima. E vou pra cima. Porque eu comecei a enxergar que existia outra realidade. Aquela realidade que eu vivia é uma realidade que a gente acaba se acostumando, mas que não é a realidade que a maioria da população deveria estar, né? Existe um mundo muito mais interessante aí pra gente poder desbravar. Mas ali foi o início, viu, João? Ali Ali foi o foi o início. início, porque você falando, eu lembrei um pouco da minha história. Fui criado também na periferia de São Paulo e um dia, porque pra mim era o normal, né? A gente tá ali naquele mundo tal.
E aí um dia eu saí ali do bairro e eu olhei e falei, caramba, mano, existe essa parada. Porque até então você via na televisão, né? Na televisão, nas novelas, né? Na época É era isso aí. novela, É né? isso. Aí no dia, hoje nem sei se tem novela, faz anos que eu não vejo televisão. Mas assim, um dia eu vi pessoalmente e falei, caramba, mano, isso aqui existe. Eu quero viver isso aqui, mas como faz? Como faz? Como faz? E a referência de sucesso quando a gente é muito pobre é ou o jogador de futebol, né? Verdade. Ou na época tinha os músicos, hoje também tem, né? Hoje é os funkeiros, na época era pagode, pelo menos na minha época. Sim, sim. E aí depois vem o empresário, né? O cara é empresário, o cara tem uma empresa, mas como funciona esse negócio? Quem estuda em escola pública não tem acesso, né, a essas informações, empreendedorismo, etc Não e tinha, tal. mano. Então é uma barreira muito Grande. grande, meu, pra gente romper, né? E outra, João, só sabe quem esteve lá e sabe qual é o tamanho dessa dificuldade para você escalonar qualquer tipo de situação. A gente vê muitas oportunidades hoje acontecendo por conta da tecnologia, mas na minha época, pelo menos, cara, era muito difícil. Era muito difícil você se conectar, você conhecer alguém ali que tá já no segmento há bastante tempo. Então as oportunidades eram bem mais escassas. Então, quando passava aquela oportunidade, você tinha que agarrar com vontade mesmo e ir para cima. Então, foi aí um pontapé inicial. E aí começamos a partir disso, comecei a se envolver cada vez mais com obra, a entender mais a logística do negócio, a começar a compreender todo esse ecossistema, que é um ecossistema enorme. Construção civil, ela te dá oportunidades dentro do canteiro de obras, te dá oportunidades fora do canteiro de obras, te conecta com outras pessoas ali que te fazem de forma evolutiva muito grande, né? Você conhece pessoas muito antigas que vão te passar conhecimentos ali pré-históricos, mas que te alavancam de uma forma excepcional. Eu agradeço muito por toda essa trajetória, porque eu aprendi muito com muitas pessoas de sucesso que não estão em rede social, não são influenciadores, mas que, que fizeram quase metade de São Paulo aí. É um pessoal forte, um pessoal muito antigo, mestre de obras, engenheiro. Meu agradecimento a todos essa turma aí. Pessoal também que trabalhou comigo em canteiro de obra, na obra, montando laje, os pedreiros, o bloqueiro. Essa turma aí, assim, a gente é um corpo, né? Depende das pernas, depende dos braços e assim sucessivamente. Todo mundo olha, vê só o engenheiro ali, o mestre de obra, mas embaixo deles é que tá o time. Você tendo um time bom, você tem uma equipe aí poderosa para construir qualquer coisa. E eu falo qualquer coisa que você pensa Sim. que não, mas eu já vi ajudante que não sabia ler, mas que, pô, botava bloco que faltava, não deixava faltar um pro pedreiro, pro bloqueiro. Então é loucura, é loucura. Isso daí a gente vê que realmente a mão de obra, ela depende muito da sua vontade ali. E Você quer quando fazer acontecer. quer, Quando quer, realmente vai embora, né? é verdade. E você, vamos lá, aí você falou que entrou mais ou menos com uns 14 anos como Assim, ajudante. como ajudante, trabalhando ali, fazendo um biquinho, vai, começando a receber uma diária de R$ 50. 50 50 reais. conto na época, pra você ver. Dava pra comprar nem o almoço. E nessa época aí Era não. mais barato também, né? Deveria ser 5 reais o almoço, sei É lá. por aí, mano. Mas levava marmita, né? Eu levava Uma marmita, marmitinha ali, come às vezes fria. Mas o vai importante era o embora. negócio ir embora. E não tinha esse negócio aí que tem hoje em dia, não, viu, João? Ah, Negócio de. Não tinha esse estereco-teco todo aí, não, mano. hoje em dia é Hoje em dia diferente. tá foda, mano. É. Eu contratei 2 pedreiros novos ontem e os caras estão com essa mania agora de falar assim, eu peguei direto. Eu peguei direto. Eu falo, mas você saiu que horas? Porque eu não consigo estar em todas as Uhum. obras, é estrutura nova, um monte de obra entrando, então não tem carregado em todas as obras, eu Peguei vou. direto, quero sair 3 horas, 4 horas. O cara sai 4 horas. Aí eu falei assim, peguei direto. Eu falei, mas você não come não, cara? Não, pego direto, patrão, pego direto. Meu, para com essa mania de falar que pegou direto, cara. Você precisa comer. Se você não comer, você não vai conseguir Produzir. trabalhar. Pô. Quem que trabalha na obra sem comer? Ou você é mentiroso, ou você tá, ou você tá dando um gatinho aí, né?
E... Mas é isso. Mas hoje em dia tem estrutura nas obras, né? Tem o pessoal de Sim. marmita, né? Não, hoje tá outro nível. Eu falo assim mesmo que foi ali naquele modelo mais que não é convencional, né? Trabalhava ali porque meu pai falou: você tem que trabalhar, moleque. Tem que trabalhar, tem que conquistar seu E seu pai era dinheirinho. de obra também ou não? Não, meu pai sempre foi vendedor. Meu pai Aí, vendia de tudo. aí ele arrumou lá pra você. Ele que arrumou? Não, não entendi. Foi, ele conhecia o pedreiro, né? Aí O ele falou, ó, pedreiro colocar meu filho aí e o pra pedreiro ajudar. doido por ajudante, mais barato. Aí ele Pega falou, ó, esse moleque tem um aí, moleque esse novo orelha, esse aqui, barriga verde aí, vamos lá. vai. Aí você foi e outra, Não não sabe sabia, fazer nada. sabia 50 reais nada. todo dia, cara. Ajudante de obra é assim, começa dessa forma, né? Começa A assim. maioria começa ali, aí aprende a bater uma massa e tal. E poucos querem evoluir e virar pedreiro, né? É aí que tá o problema, cara. Tá o Se os problema. caras. O tanto de ajudante de obras que tem, se esses caras, se 10% decidisse prosperar e falar, não, eu vou ganhar o dobro como pedreiro ou muito mais, né? Se ele progredir. Não teria essa questão hoje, nós estamos em 2026 e a galera tá preocupada com a mão de obra. É. Tá faltando mão de obra, o que que vai acontecer com o mercado? Então fica uma dica para você aí, cara. Se você quer crescer na construção civil, você pode aprender. Você pode aprender a ser um pedreiro, depois de pedreiro você pode ser um mestre de obras, você pode ser um engenheiro, um arquiteto. Você nunca pode parar de aprender, porque se você continuar aprendendo, você vai cada vez mais gerar valor, cada vez mais você vai ganhar mais e vai mudar de vida. É uma coisa, é lógica, né? Lógico. Você é um bebê, você começa a se alimentar, aí você vai crescendo, você começa a andar, você começa a correr, daqui a pouco você anda de bicicleta e você estuda, daqui a pouco você para de evoluir. O ser humano, ele tem que continuar evoluindo até o fim, até morrer. Tem aquele cara, né, João, que aprende uma coisa e aí não se interessa mais em aprender mais, né? Eu vejo muito isso na construção civil. Eu lido com muita gente dessa parte da mão de obra aí. E o pessoal aprendeu ali fazer um reboco. Às vezes o cara não se interessa em poder. Pô, eu quero começar a sentar uma cerâmica, fazer um trabalho mais específico, né? E aí acaba ficando muito, como eu posso dizer, muito ali na parte do que só tem Ele aquilo, só faço fica aquilo, sabe? estagnado. Fica estagnado, entendeu? É como uma vez teve, até o Pablo Marçal falou, né? Pô, pedreiro, como é que é aquele lance lá do pedreiro que bebe pinga, Não, você não não vai, lembro, ele fala muito. pedreiro Esse eu não que lembro. só quer beber pinga não vai pra lugar nenhum. Pô, tem pedreiro aí que faz seus 600, 700 real por dia, entendeu? Eu Tem. tenho um azulejista aí, que é o Júnior. Pô, um grande abraço pro Júnior, é um azulejista, cara, ele chega 50 metros de piso, ele coloca tranquilo no dia, irmão. Sério? Ele coloca no bolso aí no dia aí uns 2,5 conto por dia. Caramba. Moleque é brabo, mano. Moleque é brabo. Aí, ó. Moleque é brabo, bom, mano. Aí, ó, azulejistas, atenção aí, ó, a profissão azulejista quer ganhar até R$ 2.000 por dia, é só você virar azulejista. Ah, mas não é chegar e só colocar o azulejo, o Não. porcelanato, você precisa aprender. Mas tem pessoas que ganham R$ 2.000 por dia. Agora faz uma conta aí, vamos falar que esse cara trabalha 20 dias no mês. Ele vai ganhar R$ 40.000, é um salário aí que jogador de futebol não Não ganha. ganha. Não ganha. E não é mentira, cara. Hoje eu tenho um pedreiro que ganha R$ 10.000 e ele tem potencial para ganhar mais. Eu tenho um pedreiro que essa semana, fazia muito tempo que não acontecia isso comigo, tá? Ele pediu a conta. Aí, ó. Ele pediu a conta porque ele recebeu uma proposta que foi muito maior do que. E é um desses caras que ganhava próximo de R$ 10.000. Aí, ó. E o cara recebeu uma proposta e foi para ganhar mais, com Mas ganha, certeza. pô. Eu nem entrei, meu encarregado ficou louco. Meu encarregado, não, vai lá, faz. Eu falei, não, cara. Eu acho que se ele encontrou algo melhor e ele nem me chamou para conversar, deixa ele seguir o caminho dele e Aham. nós vamos colocar pessoas tão bom quanto ele aqui dentro. Eu acho que o ser humano tem que evoluir, né? E eu sempre dei o meu melhor para ele. Se um dia for o momento, ele vai voltar. Eu tô com minha consciência tranquila. Aí volta, pô. Porque Volta. O sempre. mercado, às vezes ele pegou um trabalho de empreita que vai É, ganhar aí uns 20, 30 é. mil e num mês. Então, assim, um pedreiro que ganha mais de R$ 20.000 por mês existe.
Existe vários. Porra, tem muito. É por esse motivo que a galera tá falando, não tem pedreiro. Não é que não tem. Esse cara não tá parado, João. Esse Não para cara, ele não nunca. nem como, você não acha esse cara. Só se você pagar mais. E aí a obra não fecha, né, a Aí conta. a conta não A fecha. conta não fecha, mas tem a turma boa aí, cara. Tem uma turminha boa e essa turma que tá trabalhando aí é a turma que vem levando aí as obras, né, a todo vapor. Conheço o bloqueiro também, porque o cara brinca de sentar bloco. É, tem uma turma aí boa pra trabalhar, tem sempre aqueles que dão o sangue mesmo e que fazem por amor, sabe? Ainda Sim. você encontra muita gente assim. E vamos falar lá, então, aí, hoje você é incorporador, né? Isso, Como que foi essa essa transição. transição de um dia, o Kaique tá sendo ajudante de obra, e hoje, depois de quantos anos isso, vai? Ah, cara, isso daí desde os 14 anos de idade aí, trabalhando com obra, né? E aí, essa transição a gente fala assim, pô, falando parece que foi rápida, mas até você começar a entender como é que funciona, foi alguns anos aí. Eu tô falando, eu tô com 28 hoje. Pra mim ter esse start aí foi depois de uns 5 anos. Que eu trabalhei como ajudante e aí depois eu fiz alguns cursos técnicos, fiz técnica de edificação, fiz técnica de edificação, aí fiz curso, um monte de curso aí, uma porrada de curso na área da construção civil e cada vez mais eu fui me interessando ali por essas condições. Mas até então eu ainda estava na parte da mão de obra. Tava trabalhando ali como servente. Só que toda vez que eu ia trabalhar como servente, pô, os encarregados ali, o mestre ali falou, pô, Kaique, você não pode mais estar como ajudante. Vamos fazer o seguinte, você vai ser agora o encarregado dos ajudantes. E a gente tava trabalhando ali num prédio ali e tal, você vai ser o encarregado dos ajudantes. E aí, a partir disso aí, eu, na minha humildade, falei, tudo bem, vamos. Só que é o seguinte, falei pro encarregado lá, você vai me fazer, eu vou te fazer a seguinte proposta. A gente não quer receber mais por diária. Agora eu quero receber por produção em cima do pedreiro. Já tava negociando com o encarregado. Pô, o brilho dos olhos, os olhos do encarregado brilharam. Eu falo, pô, moleque é diferente. É, Aí eu fui e negociei com ele. Falei, ó, a gente vai fazer. Se a gente produzir tanto, era a equipe de 4. Se a gente produzir tanto junto com o pedreiro, a gente vai ganhar porcentagem de tanto, beleza? Ok, fechado. E aí eu pegava a galera dos ajudantes, fazia uma reunião, eu e os ajudantes ali, só nós. Falou, ó, cada um vai fazer isso dessa forma assim, assado. Quando tiver na meia parede, quantidade de bloco que a gente vai levar é X, tal. Já administrei os caras ali. Então não tinha retrabalho. A gente não levava 2 blocos, bloco demais para depois tirar, não. Já levava a quantidade certa. O traço, a gente já sabia quem era o cara bom de traço para fazer o traço da massa. Era tudo esquematizado, já tudo no esquema. E ali eu tava com o meu produção. time fechado ali. Quando pingou o primeiro salário lá de todo mundo e viu que a gente recebeu mais do que a diária, porra, os caras me olhavam de um jeito assim. O que eu falava os caras faziam, os caras faziam, irmão. Não, já era. Já era. Os caras falaram, não, Kaique, é isso. E aí foi durante um tempo assim. E aí eu comecei a fazer um curso de eletricista, fiz um curso de eletricista também. Subi um carguinho, fui de ajudante ali, geral ali pra parte de elétrica da obra. Comecei a fazer montagem de laje, elétrica, tal, não sei o quê. Depois disso, eu comecei a ficar estagnado. Eu comecei a me sentir muito estagnado, fiquei, pô, parado no tempo, tava me sentindo que eu não tava mais aprendendo, já tava meio que saturadão. Foi aonde que eu tive a oportunidade aí de conhecer um empreiteiro, né? E aí esse empreiteiro comecei a trocar algumas ideias com ele e tal, conexões. Foi quando eu tive a oportunidade de começar a lidar com as pessoas que injetavam o dinheiro, que construía a obra, que incorporavam. Aí é onde que minha cabeça mudou, onde eu comecei a entender. Eu comecei a olhar o cara que a parte da equipe, né, do gerenciamento ali de obra, na mão de obra mesmo específico, e comecei a enxergar como o cara que fazia a obra, colocava o dinheiro. E quando teve um dia bem esporádico mesmo que eu tava tendo um contato com um rapaz que constrói lá na região do Tatuapé, esse cara que me ensinou bastante coisa também, ele falou, Kaique, hoje eu vou te ensinar uma conta assim sobre qual o custo de que sai o valor de cada apartamento, VGV e tal, não sei o que. Eu vou te ensinar uma vez só e você anota. Eu aqui, ó, do lado ele tava num carro, a gente tava num carro ali, e ele do meu lado conversando. Fala, anota aí.
E eu não tinha nada pra anotar, eu fiz no celular mesmo ali e tal, decorei. Quando eu descobri que, acho que não é bom nem falar esse número aqui, senão vai assustar o pessoal. Quando eu descobri que o valor do apartamento sai por um valor, Certo. certo? E o cara vende quase o dobro desse valor, quase o triplo, dependendo aí da obra, Depende, sim. eu falei, eu fiquei espantado, João. Você falou, Eu fiquei maluco, eu falei, não é possível isso. Aí foi aonde que eu já dei o start ali, falei, pronto, agora eu vou começar a A mente construir, mano. expandiu. Expandiu, explodiu, mano. Explodiu, literalmente explodiu. É. Quando eu peguei aquele número, eu falei, não é possível, você tá brincando. Eu vou abrir até os números na época, que hoje tá um valor maior. Sim, Mas na pode época, abrir. um apartamento, né, construído, dividindo aí o valor de custo, saía 60 mil reais. O cara vendia 220, irmão. Ainda tinha o auxílio do governo. Auxílio do governo. Você entendeu? E tudo isso, o cara tava lucrando ali no auge ali mesmo, que foi na época um pouco antes da pandemia. O cara abria a boca, vendia. Muitos caras estão milionários hoje, bilionários por conta disso aí. Construiu, vendeu, nessa época aí que foi uma época boa pra caramba. Sim. Então, nesse momento aí, ponto. Aí deu start. Aí eu peguei falou, todas as minhas agora eu preciso- moedinhas, cachorro, vendi tudo, juntei tudo que eu tinha e comprei um terreno lá no Pará. Essa eu não sabia, não. Lá no Pará. Lá no Pará. Comprei um Longe terreno. pra caramba. Comprei um terreno lá no Pará porque era mais barato lá. Sim. Pagamos 80 mil reais, aí peguei um cara ali, que era o empreiteiro, que não entendia muito dessa parte de conta. Eu já tava arrepiando nisso, devorando o livro ali, estudando, e comecei a entender essa matemática. Entendi essa matemática, juntei com ele, juntamos as forças aí, e aí já Vamos entramos construir. junto. Começamos a construir. Fizemos 2 sobrados lá, e vendemos esses 2 sobrados. Aí foi onde eu captei. Captei e comecei a fazer minhas coisinhas. Continuamos juntos, aí chamamos outro sócio, aí fui conectando com outras pessoas, aí o negócio foi alavancando. Alavancando. E aí hoje estamos aí com o Lavi 360, aonde será o nosso primeiro imóvel investido aí com essa parte do GERIC, né? Que é o gerenciamento de risco da Caixa, que vai impulsionar ainda mais o crescimento da nossa construtora. Então logo estaremos aí batendo de frente aí com construtoras grandes, se Deus quiser. Sim, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. Porque eu acho que o mais difícil você já passou. Né? Você já passou pelo mais difícil, mano. Agora, depois que a mente expande, ela nunca mais volta ao original, né? Aí você quer estar buscando cada vez mais, né? Até um conselho aí que eu deixo aí pro pessoal também é que jamais desista dos seus sonhos. Para quem vivia em uma comunidade e nunca teve contato, vamos dizer assim, com a burguesia, com o pessoal mesmo ali que morava em casas de alto padrão, e hoje eu mesmo construo e vendo para aqueles caras que moram nos condomínios, que são investidores, que são pessoas que colocam o dinheiro aí para gerar. Então, jamais desista dos sonhos de vocês. Isso daí é algo que nunca podemos deixar de acreditar. Quando você tem um sonho e você, todos os dias, você trabalha para que esse sonho se realize, cara, uma hora a conta vai fechar. Não tem como dar errado. Pode não ser no seu tempo, pode não ser na hora que você acha que tem que ser. O que a gente mais encontra é pessoas que param no meio do caminho, se frustram, colocam a culpa em outros, colocam culpa em cenários, colocam culpa até em Deus. Cara, só depende de você. Só de você. Se você trabalhar todos os dias em busca dos seus sonhos, uma hora você vai chegar lá e você vai falar, eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Mas você precisa trabalhar, cara. Senão... Tem que ter fé, garra e vontade, irmão. Não adianta. Nada vai cair do céu. Exatamente. Nada cai do céu, João. Eu vejo muita gente falando, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas eu vou iniciar um negócio, hoje se eu for fazer uma incorporação num lote, eu não preciso de dinheiro, cara. Eu posso fazer uma permuta. Vou lá no terrenista, faço uma permuta com ele, eu já inicio a obra. Já Você começa entendeu? a vender. Já começo a vender, então eu consigo fazer. O que manda é isso aqui, ó, sua mente. Se você tiver se for uma pessoa que vai ter uma mente ali construtiva, você vai conseguir fazer qualquer tipo de negócio. Permuta, que é bastante utilizado hoje. Você vai, oferece pro terrenista ali uma quantidade de apartamentos, e ali você faz uma troca, você já pega uma cartela de investidores, mas aí nisso tudo você está conectando com outras pessoas.
Você tá no, em Você não, movimento. pô, você não tem um investidor, mas eu conheço o João que tem um investidor. Pera aí, eu vou chamar o João. Ô, João, tem um negócio bom ali pra nós. Fechei o terreno assim acessado. Vamos vender pros seus investidores aí? Pô, Kaique, vamos. Já era, fiz negócio. Você entendeu? Então tudo isso é uma questão de ótica. Eu falo muito isso. Às vezes o cara tá ludibriado ali com o que não entende, mas se ele tiver do lado de uma pessoa que entende, já abre os olhos, já começa entender mais a situação e as coisas vai É a fluindo, mesa, né? é a tal da É a mesa, mesa, né? Em isso. que mesa você está sentado, cara? Qual a mesa? Você é o maior da mesa ou você é o menor? Você está aprendendo? Você passa um dia inteiro, chega no final do dia, você não conheceu ninguém novo, você não aprendeu nada. Você já tá parado, cara. Você tá parado. Então você precisa evoluir, conhecer novas pessoas, aprender. Cara, eu fiz uma obra para um cara e esse cara foi a mesma coisa que você me falou. O cara, ele começou a falar para mim de corporação. Ele começou a falar de corporação e tal, e ele explodiu antes da pandemia. Nossa. E aí eu comecei a fazer conta e tal, e esse cara no último ano agora faturou 400 milhões de reais, cara. 400 milhões. Em dezembro ele faturou 40 milhões. Aí ele começou a abrir ali pra mim os números e tal, e aí ele falou, cara, o dinheiro, eu guardei muito isso. Ele falou assim, o dinheiro tá na incorporação. E é verdade, cara. O cara tava na casa dele com um short, uma camiseta, e durante o dia, e fechando pra eu fazer uma obra lá de mais de 300 mil reais. Assim, de Um boa. negocinho na casa dele lá, cara, que custou 300 mil. E o cara é um grande incorporador, o cara nem vai na obra, ele é um incorporador. Então, assim, Já às vezes estão te... você acha que trabalhar é você se sujar, é você tá lá no dia a dia. Sim, você tem que pagar o preço até você conseguir sair, de repente, dessa situação para estar contratando pessoas para fazer o que você faz. Mas você tem que pensar lá na frente, você tem que pensar em outros jogos, né? Você tem que Sim. estar jogando outros jogos. É isso. E é dessa forma que as coisas vão acontecendo, né? Se eu tivesse lá atrás, não ter iniciado como ajudante de pedreiro, hoje eu não estaria aqui, João. Você entendeu? Porque meus pais sempre incentivaram a gente a ser uma pessoa que fosse corresse atrás do negócio, entendeu? Do seu sustento ali. Eu lembro de uma história, contar rapidinho aqui pra você. Eu lembro de uma história, antes de começar na obra como ajudante de pedreiro, 13 anos ali, meu pai é vendedor nato, o cara, porra, vende tudo, e ele comprou uma máquina de sorvete. Essa máquina de sorvete ele trabalhou durante um período com ela, e teve um dia, todos os dias eu ia trabalhar com ele, né? Sempre que eu podia eu ia trabalhar com ele. Teve um dia, especificamente num sábado, ele tinha um casamento importante pra ir. Aí eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, é o seguinte, hoje o senhor pode ir no casamento, vai você, minha mãe e meus irmãos, você pode ir no casamento, quem vai abrir, quem vai organizar tudo lá, a máquina de sorvete lá e tudo sou eu. Ah, sério, filho, você tem certeza? Sim. Foi ali que eu comecei, aí eu vou te explicar, foi aí nesse momento que eu comecei a entender o valor do dinheiro. Eu tava preocupado, eu fiquei preocupado, caramba, será, dentro de mim falando, né, será que eu vou conseguir e tal? Porque a máquina ficava dentro de uma lanchonete e a gente vendia na frente da lanchonete. E aí puxei a máquina de sorvete, comecei a fazer o que tinha que ser feito ali, organizar e tal. Chegou o primeiro cliente. Nessa que chegou o primeiro cliente, eu fazendo ali, meio que nervoso ainda. Quando eu vou torcer, que você tem que fazer um movimento de torção assim pra fazer o sorvete ali e tal, de casquinha, o sorvete me cai. Aí o cara olha assim, me assustado e tal. Eu também fiquei assustado. Aí eu fui e falei pro cara, não, pera aí que eu vou fazer um melhor que esse aqui tava ruim. E aí eu fiz outro sorvete pra ele e entreguei. Quando eu entreguei o sorvete pra ele, ele meio que deu uma risada. Pô, tá aprendendo, né? E me entregou o dinheiro. Falei, pô, é isso que eu quero Deu pra mim, certo. cara. É isso que eu quero pra mim. E de lá pra cá, João, assim, ó, as oportunidades que eu tive, quase nenhuma delas foram com relação a parte de mais de remuneração. O meu desejo nunca foi assim, pô, vem cá, eu vou registrar sua carteira, você vai trabalhar de CLT, das 7 às 5, tal, não sei o que. Nunca foi meu desejo. Meu sonho sempre foi eu mesmo tocar meu próprio negócio. Foi algo que sempre despertou, sabe, minha atenção. E hoje, todo mundo
Essa daqui vai pra todo mundo que é da minha família aí, sabe? Todo mundo que tá próximo de mim ou em volta de mim, eu sempre incentivo pro cara ser o próprio patrão dele. Pode aqui, isso aqui ninguém deixa eu mentir. Se tiver o pessoal na live aí, vai falar. Todo mundo que tá em volta de mim, pô, vamos abrir um negócio, você é bom no quê? Esse dia eu tava no meu aniversário ali, o pessoal tava comentando. Pô, você é bom no quê? Eu sou bom nisso. Confecção, eu sou bom nisso aqui, nisso daqui. Falei, mano, vamos abrir uma sociedade aqui. E já fazer network ali no aniversário, pra você ver. Pô, vamos juntar as forças, vamos fazer isso. Numa dessa daí, você começa a extrair o ouro de muitas pessoas, entendeu? É por isso que eu falo, a companhia, a proximidade ali com pessoas que já têm esse ponto de vista aí aprimorado, vai te aprimorar também. Por isso que você tem que estar sempre do lado de pessoas maiores que você. E você tem que ter a humildade de pegar e escutar aquele cara e entender que você vai aprender muito com ele. Ele vai te fazer subir um status a mais aí, um padrão maior do que você está. Isso daí Exatamente é isso. o que eu busco também sempre estar. Eu quero estar sempre do lado dos melhores. Do lado dos grandes. Dos grandes. Porque... E eu quero ser o menorzinho. Sempre o menorzinho. Eu não sou nada. Exatamente. Eu não sou nada, eu sou o menor. Porque as pessoas precisam disso, né? A história da humanidade é assim, né? Deus fez ali o humano, mas ele sempre... Eu, por exemplo, tenho 2 filhas. Se for comparar a forma como a minha filha menor, que ela tem 6 anos, pensa, como ela age, como ela resolve problemas, comparado com a de 10, na mesma idade, eu digo, a de 6 está muito lá na frente. Por quê? Porque ela foi treinada pela de 10, cara. É isso mesmo. Então o ser humano, ele precisa ter alguém, verdade. precisa ter um mentor. Excelente ponto. A de 10 estava sozinha lá, estava comigo e com minha esposa. A de 6 já estava observando, desde pequenininha, a outra que já estava alguns anos na frente, fazendo o que ela queria fazer. E aí ela começa a desenvolver de muito Mas mais tem a rápido. terceira. Nossa, vem Isso, aí vai voando vir já. voando, né? Aí vem o moleque agora pra ele terrorizar as duas. Então, assim, é justamente isso, cara. O ser humano precisa ter um mentor, precisa ter pessoas que Sim. já fizeram o que você quer fazer. Se você estiver próximo dessas pessoas, você vai ter mais chance de ter o resultado que você quer. Então, é justamente isso. O Kaique estava no aniversário, rolou um assunto de ali, um papo que nem você nem domina, que é a confecção, Já mas confesso. você é empreendedor. E às vezes essa pessoa que é da confecção não tem esse veio de empreendedorismo, Excelente. não tem a ponto. coragem. É isso aí. E aí precisava do quê? De você falar, não, vamos lá, meu. E aí você entra e o negócio... Puf, Já era, João. e a pessoa vai pro próximo É isso nível, aí. a mente dela isso explode, mesmo. que é o que aconteceu com você. Então é isso, galera, é sobre isso, é sobre você estar com pessoas que estão um passo na sua frente, um passo. Você não precisa estar com alguém que, meu, tá lá na frente. Isso. Por exemplo, claro que eu queria andar com os bilionários, mas às vezes o milionário vai me ajudar Boa, mais é. do que o bilionário que já tá muito lá na frente. E outra, não adianta você comparar a sua página 1 com a página 10. Pô, eu quero já voar igual o Marçal. Ah, você vai. Mas olha lá atrás lá, entendeu? Então não Sim. adianta, uma coisa depende da outra. Você vai olhar a página 1, você tem que passar 2, 3 até você chegar na 10. E assim sucessivamente. E outra, sempre ter humildade intelectual, que é o mais importante, essa questão da humildade intelectual. E querer aprender. Pô, né? eu tô no 2, mas se eu sento aqui, ó, com você, é a mesma atenção que eu vou dar quando eu sento lá com os ajudantes da obra, entendeu? Eu vou escutar o cara, eu vou entender qual que é a dor dele, qual é o fundamento que ele tá querendo me passar ali, e vou aprender com esse cara. Eu aprendo, na obra praticamente é um campo muito bom que você aprende todo dia, né, João? Você que trabalha com obra, você vai, sabe, você cada aprende, hora. cara. Hoje eu já aprendi. Você aprende direto. Hoje Você antes aprende de vir aqui, eu direto. passei numa obra e tava com 2 pedreiros e eu gosto de colocar os caras em situação que eles vão ter que falar e eu vou ouvir. Boa. E aí eu cheguei ali, aí os 2 não se conheciam, aí eu juntei os 2 e falei, ó, o que você acha desse requadramento aqui, que foi um terceiro que fez? Aí um deu uma opinião, o outro deu outra, mas na opinião dos 2 eu fiquei pegando ali gatilhos. Eu falei, cara, faz sentido isso, faz aqui. Aí eu falei pra ele, você acha que é melhor você vir fazendo já com acabamento? Ou você quer, ou vamos fazer aqui, depois o outro vem acabando. Aí eles começaram a ter a discussão ali, né, de prazo, de processo.
E você aprende, cara. Aprende. E cada um do seu jeito ali tem algo pra te ensinar. Bom, a gente tá com o nosso tempo curto aqui, você vê como passa rápido? Passa rápido. Passa rápido, é uma conversa aqui. Eu acho que alguém aqui que vai estar vendo esse podcast um dia pode aprender algo. Você já imaginou, cara, que é uma coisa que eu venho pensando muito. Você já imaginou se você tivesse a oportunidade de assistir um podcast que foi gravado pelo seu tataravô há 200 anos atrás? É loucura, hein? Não ia ser loucura? Nossa, é loucura isso, hein? Então nós estamos tendo um privilégio. Pô, isso é um privilégio enorme. Porque se eu tivesse meu vô, por exemplo, eu não tive contato com meu vô, que é recente. Imagina o pai do meu avô. Se eu Nossa, tivesse a oportunidade de parar aqui e ver um podcast dele. eu fico pensando na molecada lá na frente. Então, Pô, meu bisavô começou essa foi lá no construtora aqui. Conectados, ó. É isso aí. Isso aqui que a gente tá fazendo vai ficar pra história. Nós vamos morrer, nossos filhos vão ver, nossos netos, né? Então é uma oportunidade também. E eu queria agradecer aí pela parceria, né, que a gente tá tendo, pela oportunidade. Acho que a gente pode ainda fazer grandes coisas juntos. Tudo é um processo, né? A gente tá estreitando o relacionamento. E para finalizar aí, deixa um recado aí de motivacional aí pra galera. Pode olhar para essa câmera. Se você estivesse começando hoje, o que você faria de diferente? Ou alguém que tá assistindo, que precisa ouvir, abre seu coração aí, fica à vontade. Então, João, assim, quando a gente fala referente, pô, o que que você fazeria diferente? Que eu acho que nada. Eu passaria por tudo novamente, porque foi cada erro, cada aprendizado que me tornou o Kaique de hoje e que eu sei que ainda vou chegar ainda muito mais longe. E como eu iniciei aqui o podcast também, é deixar para vocês um recado de jamais desista dos sonhos de vocês. Parece meio clichê, mas não desistam. Um sonho, quando ele toca no coração de verdade, é algo que te faz, te anima, te dá energia para você prosseguir. Então coloca seu sonho lá na sua prateleira mais alta e engaja isso, corra atrás dos seus sonhos, porque lá na frente isso vai fazer muito sentido na sua vida e você vai agradecer muito o seu eu do passado. A gente faz tudo lá atrás no passado e quem agradece e quem vai agradecer vai ser o seu eu do futuro pro seu eu do passado. Então fica essa dica aí, jamais desista dos sonhos de vocês. É isso aí, galera. E João, abraço, meu irmão, brigadão. E pra finalizar aqui, Tamo a gente junto. tava brincando lá fora, o Kaique tá pagando R$ 500 na diária do pedreiro. Você é pedreiro? Procura esse cara na internet aqui, ó. R$ 500 se você é médio. Se você for bom, você negocia com ele. Não fala isso, João. A internet vai Não quebrar fala agora isso. aí. Valeu, Kaique. Valeu, João, mais uma vez. Tamo irmão. junto, Obrigado hein, pela mano? oportunidade. Bora. Valeu, galera. Bora.